E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. O futuro é só via educação. Então, assim, se eu tiver que pensar onde eu vou investir, talvez eu não vá colher rapidamente, mas é na educação, porque se não investir agora, não temos como perder esse vácuo. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui novamente com a Letícia Jacinto, que dentre tantas coisas é presidente da Associação de Olho no Material Escolar e que esteve aqui com a gente no Agro Resenha número 238 de junho de 2022. Na época, o De Olho no Material Escolar não tinha nem um ano ainda de existência, formalmente, né? E agora já tá quase com 4 anos aí. Letícia, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo e seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. É um grande prazer para mim estar aqui novamente, né? Agora quase 4 anos de olho no material escolar, então trazendo essas atualizações e a importância do setor educacional. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui na AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui especialmente está muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Letícia. Letícia, bom, você contou, né, um pouco da sua história lá no 238, mas quem quiser escutar a sua história, entender toda a trajetória até chegar o De Olho no Material Escolar, é só correr lá no 238. Mas, em 3 anos, imagino que muita coisa na sua vida mudou, né? Então conta pra gente, dá uma atualizada aí de como que estão as coisas, como que mudaram as coisas ao longo desses 3 anos aí. Muito. A De Olho cresceu demais, né? Eu acho que eu brinco que em voo de foguete. E isso tem muito a ver com
essa ampliação, né, pelos associados, essa replicação pelo Brasil. Então, hoje em dia nós estamos em 19 estados, temos em torno aí de 400 associados, mais 60 empresas junto conosco, inúmeros apoiadores e os programas, assim, cada vez mais estruturados, né, para receber todo o pessoal da educação. Então, se eu puder contar aqui um pouquinho do que a gente tem feito por aí Brasil afora, acho que lá atrás eu devo ter trazido essa aproximação da De Olho com as editoras, né? Sempre foi o nosso primeiro pilar, porque ali mexendo nessas editoras, elas detêm praticamente todos os estudantes brasileiros e a gente consegue fazer uma mudança estrutural, né? Garantindo que o material didático traga fontes científicas, que ele esteja mais próximo da realidade dos setores produtivos, né? Que é isso que é importante. A criança, a gente está preocupado aqui na De Olho com a aprendizagem da criança. Ela aprendeu, ótimo. Ela não aprendeu, de nada valeu todo o arsenal de dinheiro gasto na educação. Então, esse pilar das editoras continua, nós temos uma fila, né, nessa esteira de produção, então tanto de revisão de material, quanto de colaboração na escrita desses materiais. A gente traz para eles também palestras e visitas através do Vivência na Prática também, para que eles possam sentir o setor produtivo e ver quanto isso evoluiu. Então, muitas vezes, enquanto o material está lá trazendo, né, que o agronegócio puxa arado com burro, a gente está falando essa semana eu estava na Embrapa ali, instrumentação, falando de nanotecnologia, ressonância magnética no agro e toda a parte de inteligência artificial que está compondo aí todos os nossos equipamentos e essa evolução. Legal. Então, realmente tem um hiato aí. Esse é o nosso primeiro programa. E até entrando nisso aí, né? Eu tava reouvindo aqui novamente para o nosso bate-papo. Eu lembro que na época você comentou que vocês tinham 4 grandes pilares, 4 grandes projetos, né? A parte de trabalhar com o governo, o próprio Vivenciando na Prática que você comentou, essa relação com as editoras, né? E também a biblioteca digital que vocês estavam estruturando junto com a Exalc ali. Não sei quanto que avançou. Continuam esses mesmos 4 projetos ou vocês ampliaram um pouco mais aí o portfólio do negócio? Nós ampliamos, profissionalizamos e também aumentamos, né? Trouxemos mais projetos ali para baixo. Então, esse das editoras continua, mas nós temos agora, estamos fazendo itinerários formativos, que no ensino médio, o aluno ali tem como se fosse um técnico, né? Tem algumas horas de um curso técnico que deve ser colocado. Então, nós estamos oferecendo ali para as grandes editoras esses itinerários formativos relativo aos assuntos do agronegócio, do qual a gente tem grande capacidade para fazer, junto com o Embrapa e junto com toda a academia, né? E continuamos com os outros projetos. A Agroteca, nós já temos mais de 500 publicações. Então, o que a gente vê tem sido cada vez mais utilizado pelo setor educacional. Semana passada eu tive numa grande editora e eles falaram para mim, Letícia, toda a revisão nossa do material foi feita com base na Agroteca. Então, só trazendo aqui, a Agroteca não é a De Olho que produz material para ali, né? O que a gente faz é trazer material público, atualizado, com uma linguagem já transformada, né, para o setor educacional, que a gente sobe ali. Quem é curador é a própria USP. Então, acho que quando a gente conversou, ainda estava nessa iminência de uma parceria ali, né? Eu não lembro muito bem qual época que era, mas a Exalc é nossa curadora e já faz anos agora, temos muitos professores dedicados a isso lá, e a gente tem subido material. Mas também nós temos várias outras universidades que produzem material para que a gente envie para lá, né? Então, um exemplo, né? Falta material para criança de 8 anos sobre abelhas. Então, a gente vai atrás de uma instituição, você pode produzir isso, houve uma demanda e a gente sobe lá e deixa disponível. Então, tem videoaulas, tem infográficos, tem games, tem muita coisa. Entra na Agroteca, fica um convite aqui a todos para entrar na Agroteca. E o que ela trouxe também foi um dinamismo muito grande para a De Olho, junto aos pais, junto aos associados, junto aos professores, que o professor ele pegava às vezes o material e falava, gente, isso aqui tá errado, eu conheço esse setor, eu sei que não está correto, né, que está desatualizado, e ele não tinha onde buscar, ele tinha que aguardar a gente mandar, fazer um parecer técnico. Agora ele vai ali rapidinho, ele consegue dar uma boa aula. O pai de aluno também percebe que o aluno teve uma aula ali que trouxe, né, conceitos muito desatualizados, ele pode mandar isso daí para a escola com a garantia que ali sim tem as fontes corretas, né, que deveriam estar no material. Então trouxe esse dinamismo à Agroteca. Ah, que legal, cara, que legal. Bom, se você quiser, Letícia, eu acho que agora é um momento interessante
interessante se você puder contar pra gente, dentro de cada um dos pilares, né, tanto aqueles que a gente havia conversado em 2022, como os novos que você trouxe, trazer um pouquinho das atividades que vocês estão fazendo, né? Porque, assim, eu vejo a movimentação, já conheço várias outras pessoas que estão junto com vocês, né, dentro desse processo aí do De Olho, né? Mas se você quiser dar uma explicada por segmento aí, as atividades que vocês estão fazendo, acho que pode ser uma boa oportunidade. Ótimo. Contei um pouquinho das editoras, contei um pouquinho da Agroteca, e esse ano a ideia da Agroteca é a gente deixá-la cada vez mais fácil o uso, né? E talvez que a gente possa, a gente está pensando em trazer ela mais dentro da base nacional como um curricular. Então, o que o aluno tem que estar estudando em cada etapa é sempre a aprimoração, né? Uhum. O terceiro pilar é o vivenciando a prática. Então, esse é no Brasil inteirinho. Acho que não há uma semana na De Olho no Material Escolar que não esteja acontecendo vivenciando a prática. Quantos normalmente por ano que vocês conseguem fazer hoje? Só por curiosidade. O que eu tenho aqui são os números de alunos, que a gente já fez 41 mil alunos. Nossa, gente pra caramba. E nós trouxemos uma novidade pro Vivenciando, né? Tem que ter um mínimo de alunos ali presente, mas tendo e conseguindo colocar dentro do nosso cronograma, nós temos um teatro, chama-se Liga no Campo. E é um teatro muito, muito divertido, tem música, tem dança, mas ele traz a história do agronegócio. Como que a gente saiu de caçador-coletor para isso que a gente é hoje, né? Um agrotecnológico social, e traz o que a gente faz com a carne, o que a gente faz com o milho. Então, que causa uma interação ali com as crianças que tem sido uma grande cereja do bolo, aí vamos dizer, no Vivenciando a Prática também. E o Vivenciando, ele continua em feiras, em agroindústrias, fazendas, a gente tem levado em muitas cooperativas. Então, depende da parceria, né? A gente desenvolve algo ali bem feito, né, para cada local. Temos, por exemplo, um exemplo ali. Perto de Barretos tem a Cooper Citrus. Ela tem um centro experimental grande. Então, a Cooper Citrus, em parceria com a Cred Citrus, resolveu fechar um programa com a gente do Vivenciando a Prática, que acontece semanalmente. Toda sexta-feira a gente leva a criança lá. Então, o 9º ano daquele local, perto ali de Bebedouro, todos os 9º anos estão coordenados para fazer essas visitas. Mas não é só fazer a visita, há um trabalho dentro de sala de aula, o aluno depois vai lá ver tudo isso, ele tem um trabalho para fazer, tem uma redação, tem um filme, tem um vídeo, depois ele também participou de um programa de educação financeira. Então você acaba acompanhando aquele aluno um ano ali, no do 9º ano. Legal. E ele tá perto de ir para o colegial aí, ele pensa num curso técnico novo para fazer, né? Tem várias FATECs ali disponíveis. Isso é um dos exemplos que eu estou trazendo aqui, que me veio à cabeça rapidamente. Mas a gente tem feito da maneira livre, com todas as escolas que demandam nas feiras, e também de uma forma bastante coordenada, empresa por empresa, que a gente ajuda a desenvolver ali a comunidade. E esse é o Vivenciando na Prática. O outro pilar nosso é o Mestres no Agro. Esse aconteceu o ano passado pela primeira vez. Então, é um programa de formação continuada para professores nesse tema. Então, nós trouxemos ali 11 palestrantes, foram 2 dias de imersão ali em Piracicaba. O primeiro aconteceu no PSEG. Nós levamos os melhores palestrantes do Brasil. Então, a gente tinha ali a Embrapa representada, a IPEA, GV, INSPER, Exalc, muitas instituições, institutos de zootecnia, trazendo de forma didática, porque aquele palestrante, né, vários que a gente conhece, nomes grandes que a gente conhece, esteve presente com a gente, teve que traduzir aquilo de uma forma mais didática para o professor. Mas o índice de feedback da Secretaria de São Paulo foi da Secretaria do Estado de São Paulo, foram os professores. Foi altíssimo. Então, isso foi muito, muito importante. Assim, eles fizeram uma visita também à cooperativa, tivemos ali na Coplacana. Então, foi maravilhoso a interação, e devemos fazer pelo menos mais 2 esse ano com o governo de São Paulo, e temos demanda também Paraná, Minas Gerais, Goiás. Temos uma fila aí de mestres do agro para levar para o Brasil essa mensagem, né? Eu não me lembro, Letícia, de ter tido qualquer ação relacionada aos professores, porque assim, é muito fácil a gente julgar o material escolar, né? Porque assim, a gente conhece, a gente sabe das coisas, mas quando você atrai e apresenta, mas não de uma maneira superficial, né? Pelo que eu tô entendendo, vocês fazem uma imersão para essa turma, quer dizer, eles saem de lá com um nível de consciência totalmente diferente, né? Eles saíram muito felizes, na verdade. Agora querem de todo jeito que a gente leve essas secretarias para AgriShow, porque muita coisa que eles desconheciam. A gente trouxe, por exemplo,
história do Código Florestal Brasileiro e história da legislação ambiental brasileira, porque muitas vezes isso está longe dali o que está sendo ensinado dentro de sala de aula. E eles adoraram conhecer, ficaram com orgulho, né, também do país de ter feito toda essa legislação ambiental no passado, e trouxemos isso de uma forma didática. Eu brincava foi a Samantha Pineda que falou sobre isso, e eu brincava, Samantha, que tema mais chato, não é para trazer para professor, mas ela foi brilhante e era necessário. Como que a gente decidiu os temas ali também? Foi aquele trabalho da FIA que nós fizemos lá atrás. Isso. Então, na análise de todo o material didático comprado pelo MEC, surgiu uma nuvem de palavras. O que está sendo falado, né, sobre esse setor dentro dos materiais didáticos. Então, a gente já sabe o que o professor tem recebido dia a dia, né, para dar a sua aula. Então, foi esses assuntos que a gente trouxe com uma atualização impressionante. Eles querem mais e ficaram satisfeitos. E esse relatório que você falou da FIA, eu ia até perguntar sobre ele, porque no episódio que nós falamos, você falou assim, ó, tá para sair um relatório que o pessoal da FIA fez. Então, conta sobre ele aí também. Legal já saber que muitas das ações que vocês estão fazendo tá com base nesse relatório aí também, né? A nossa preocupação sempre foi, né, o embasamento científico. Então, não tem como você cobrar o outro se você não faz também, se você não baseia as suas ações aqui em cima de dados concretos, né? E então a De Olho, ela anda junto com o setor de pesquisa, ela anda grudada com a academia. A gente tem essa preocupação de ter como curadoria a USP, né, de trazer esse trabalho da FIA. Então, o trabalho ele analisou 80% do material didático comprado no Plano Nacional de Livro Didático Brasileiro. Então, os materiais que o MEC compra, até é importante a gente colocar aqui, o PNLD brasileiro a compra, em volume de dinheiro, é o maior do mundo. Caraca, de livros sério? didáticos. Então é impressionante, com todas essas falhas, do qual, né, a fonte ali tem sido geralmente jornalística. E a gente sabe como é que os jornais procuram isso, né? É um fato ali, fatos isolados, dos quais a gente não tem nem como procurar aquela pessoa e não traz os dados públicos corretos. Então, o que a FIA trouxe? Primeiro, interessante, 40% do material didático fala sobre o agro, por conta da história brasileira. Então, na hora que a gente fala dos imigrantes, né, como é que eles subiram, por quê, onde que existia a troca de mulas, né, ali, e como é que eles foram até, igual a gente vê grandes potências igual Mato Grosso, quem chegou ali, como que, né, por quê? Então isso está tudo relatado ali em história. Na hora que a gente pega a geografia, solo, clima, na hora que a gente traz também ciências, a parte de desenvolvimento das plantas, das sementes. Então o agro permeia, né, na hora que fala da literatura brasileira. Em português tem muito agronegócio também. Então, renovando essa parte, a gente está renovando quase 50% do material didático brasileiro. Então, esse é um dado importante, mas o pior foi que somente 3,47%, 3,5% tem fontes científicas. Nossa. Então, o restante é fontes do quê, Letícia? Autorais, jornalísticas, né, na sua maioria. Então, não está retratando o Brasil de hoje. Estava até numa reunião muito importante agora há pouco, e a gente estava conversando sobre esse tema, né? Evasão escolar, o aluno no ensino médio não tem ficado na escola, apesar de ter escola ali disponível, o problema não é vaga, isso o Brasil já superou. Eu falei, gente, fala sério, pega esse material e vê se você gostaria de ficar ali estudando, né? Lê esse material e fala assim, olha, que delícia, eu tô aprendendo. Não é a realidade brasileira agora. Então, quer dizer, o aluno fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas fácil eu ir trabalhar ou ir tocar minha vida de algum outro jeito, porque isso aqui tá um pouco sem esperança. Então, a FIA trouxe vários dados, inclusive que 60% a mais de palavras negativas do que positivas em relação ao agro, e em cima disso abriu muitas portas para a gente, nas conversas mesmo com as editoras, nessa conexão que a gente sempre criou desde o começo, e por isso que eu falei, a gente está com uma esteira de trabalhos aqui e tem conseguido avançar bastante com elas. Então, legal. Esse é o trabalho da FIA que fizemos. Cara, que bacana. Legal saber que essas informações estão sendo utilizadas, né? E mais do que isso, criando ações que vocês estão fazendo junto às editoras, imagino que com o governo também, enfim, uma série de questões aí relacionadas a isso. Muito bacana, cara. Esse do governo eu queria te contar um pouquinho depois, porque foi daí que a gente evoluiu. Por favor, já manda então. O que aconteceu? No final de 2023, aconteceu a CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação. Ele passa por vários municípios, secretarias de educação municipais, estaduais, até chegar no âmbito federal. E eles constroem um documento base
para a próxima lei educacional. A lei educacional ela chama Plano Nacional de Educação e ela dura 10 anos. Então eu estou trazendo isso assim, mais especificamente porque ela vai ser votada esse ano. Nós estamos assim, num ano extremamente importante para a educação brasileira. Na hora que a gente teve acesso àquele documento, foi no final do ano, eu lembro que todo mundo perdeu as suas férias aqui, mesmo sendo um trabalho voluntário, a gente passou o final de ano trabalhando igual louco. Era um documento extremamente nocivo para a educação brasileira. Ele não considerava ali os índices de analfabetismo, a parte de formação de professores, ele não trazia o Brasil para uma trilha de melhoria. E a lei por aí por 10 anos. O que ele trazia então, Letícia? Ele trazia temas importantes, mas, a nosso ver, adjacentes, né? Tudo falando de diversidade, de educação sexual. Ele era muito pautado nesses temas, mas o aluno não está sabendo nem ler. Como é que ele vai ter consciência, compreensão de se conhecer, de se formar toda essa trajetória, né, para respeitar o outro? Então tem muita coisa a ser analisada. O próprio Movimento Sem Terra também estava ali para fazer a parte de educação ambiental, o agronegócio ele já do processo. Na hora que a gente traz a parte de educação privada, também ela estava sendo questionada e a intenção deles de trazer a educação privada para debaixo da gestão pública. Então isso tudo nos preocupou muito, Paulo, foi assim um susto. A gente simplesmente dividiu aquilo, falou, olha, isso aqui tá desse jeito, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente fazer um barulho em relação a isso, vamos sentar, trazer os melhores profissionais para a mesa e construir o melhor Plano Nacional de Educação que esse Brasil já teve. E Letícia, mas é muita pretensão, né? Mas foi dessa ideia que surgiu. E a gente realmente conseguiu colocar pessoas brilhantes na mesa, vários especialistas da área educacional. Hoje em dia a De Olho tem uma área só educacional dentro da associação, né? Com vários funcionários trabalhando em cima dessas políticas educacionais, e em 3 meses nós construímos esse plano, com comparativos internacionais, metas extremamente claras, o que fazer no primeiro ano, o que vai fazer no segundo, como é que nós vamos medir isso, né? Qual o orçamento destinado a cada coisa, né? Então a parte de governança também, não adianta a gente ter uma lei que ela não é medida, que ela não tenha consequências, que não tem responsáveis, né? Até para a gente poder premiar os bons, né? E responsabilizar quem não conseguiu chegar nesse patamar. Nós trabalhamos isso no Congresso, tivemos mais de 50 reuniões com parlamentares, participamos de inúmeros debates na Câmara e no Senado, com os presidentes das casas, e quando o MEC entregou o Plano Nacional de Educação, ele já trouxe 100 aqueles assuntos contidos ali na CONAI. Então, acho que a gente tem que pensar aqui, né, todos os nossos ouvintes aqui, quando a sociedade civil abraça uma causa com propósito e muita estratégia, que esse é realmente um trabalho feito com muita estratégia, a gente tem como chegar longe, sabe? Unido. E agora a gente está trabalhando nas emendas, né, desse plano. O desafio ainda é enorme, nós temos que trazer muito mais compromisso em efetivação desses planos, com as avaliações internacionais, trazendo um olhar humanizado para esse professor, e estamos trabalhando juntamente também com os técnicos do Tribunal de Contas, firmando um convênio com o Instituto Latino-Americano de Governanças Públicas, para que a gente consiga que o plano seja implementado, mas mais do que isso, ano a ano ele também seja monitorado, e quem cumpri-lo, né, possa virar exemplo nesse país, e quem não cumprir, que possa ter lá as sanções necessárias para que a gente avance na educação em cada município do país. E é complicado, né? Porque muitas dessas coisas, elas vêm, né? A gente não sabe como que chegou naquele resultado, e a hora que vê é um baque, né? Eu escutava recentemente, na verdade já faz algum tempo, um episódio de um podcast com a Helena Bexhaus, eu não lembro como que é o sobrenome dela certinho. E ela era, não sei se era secretária, uma coisa no MEC, né? No governo anterior. E assim, a hora que você escuta o que ela fala, dá até um desânimo, né? Assim, tipo, poxa, tem todo um aparelhamento ali que, vamos dizer assim, te impede de fazer mudanças substanciais. Mas quando você fala isso, você fala assim, poxa, tem como, né? Quer dizer, se você se juntar e trazer gente boa pra discutir o negócio e levar uma proposta, né? Porque seria muito fácil vocês darem com a língua nos dentes e sair falando pra Deus e o mundo que tava uma bosta, né? Vamos dizer assim. Mas não, né? Vamos
construir, então, o que a gente acha que é importante e juntou toda essa galera. Então isso é muito legal, né? Não, é impressionante a força quando a gente tem um propósito. E o que eu falei, né? Estratégia. São implementações aqui, estudos bastante caros, né? Precisa de técnicos que tenham essa capacidade, que conheçam a fundo toda a parte dessas instituições, como que funciona, as leis educacionais, acompanham isso ao longo do tempo, mas a gente se juntando e com esse propósito, desenhando, no congresso mesmo a gente desenhou quem a gente tinha que encontrar, do primeiro ao 50º. E foi isso que a gente fez o ano passado. A gente sabia como a gente estava indo. E foi interessante, porque também esses próprios deputados e senadores fizeram uma troca muito grande com a De Olho, sabe? Eu acho que por aqui dá, por aqui não dá, vamos rever isso. E a gente foi construindo isso a 4 mãos, mas eu percebi também que engrandecendo muito o debate que acontecia ali dentro do MEC. E agora a gente também tem um plano que está saindo para prefeitos. Porque temos muitos municípios aí que acabaram, né, de ter seus novos prefeitos ou prefeitos antigos que já estão na segunda gestão, mas é mais para auxiliar e trazer dentro da educação quais são as responsabilidades municipais. A alfabetização, por exemplo, toda a educação infantil é do município. E é uma fase muito importante, muito. Se a gente tivesse que olhar uma coisa na educação seria essa, porque a criança alfabetizada na época correta, ela tem outra postura ao longo da sua vida inteirinha escolar. Ela tem que saber ler, escrever, interpretar, fazer as 4 operações. Isso tem que ser o nosso foco principal. E a formação daquele professor que está ali com a função de alfabetizar. Da onde veio esse professor? Como é que a gente tem um olhar humanizado para ele? Como é que a gente pensa nessa carreira, nessa formação continuada, mas também quem está entrando? Hoje nós temos entrando para a área de pedagogia os alunos com a menor média no Enem. Então, as maiores médias vão para medicina e para engenharia. E as piores médias do Enem, elas estão indo para pedagogia. Como que nós vamos inverter isso, né? A educação é a única forma da gente ter uma alavanca social. E a gente precisa olhar para isso com carinho. Então, estamos treinando, junto com a CNA, 1.200 pessoas para estar em cada município, trazendo também os empresários para dentro. Olha, ajude, abram suas portas para receber essas crianças, né? Vamos sentar na mesa aqui com a prefeitura, com os prefeitos e com os secretários de educação e vamos dar as mãos juntos para transformar cada pequeno município desse país. Legal, maravilha, maravilha. E Letícia, você contou aí, acho que várias conquistas, né, que vocês foram tendo aí ao longo desses 4 anos. Você comentou ali dos 44 mil alunos, né, praticamente que fizeram 41 mil alunos que fizeram vivenciando, né? Que outros resultados, além desses que você comentou, que você pode trazer pra gente, você fala assim, pô, isso aqui eu bato no peito, tenho orgulho pra caramba de dizer que a gente conseguiu tirar isso aqui do papel, sabe? Olha, acho que todos esses, né, foram consolidados, todos os programas foram consolidados. Eu vou trazer os números aqui para você, vou até pegar para a nossa apresentação aqui mais atualizada. Essas editoras das quais a gente tem trabalhado, né, algumas iniciado essas conversas, as outras já modificando parte do material, elas detêm 90% do mercado. Então, é um impacto de milhões e milhões de alunos, né? A gente tem ali 47 milhões de alunos. Eu acredito que essas editoras tenham 30 milhões de alunos, mais ou menos. Então, Letícia, mas modificou o material de tudo isso? Não. É um processo, é de formiguinha. Então, você faz o itinerário formativo, a gente fez 30 videoaulas para Somos Educação, foi direto para 2,5 milhões de alunos. Você renova dentro de cada editora uma coleção, ou olha, ensino médio, na outra ensino fundamental. Então, é um processo de construção mesmo dessa confiança, mas a gente está muito feliz né, com esses resultados. Teve o trabalho da FIA entregue, no Vivenciando a Prática, a gente teve esses mais de 40 mil alunos que participaram já, e nós tivemos dentro do teatro, em um ano de teatro, 11 mil alunos participaram. Então, já, né, a gente tem medido isso com bastante, né, afinco. Na Agroteca, mais de 71 mil acessos. Estou vendo aqui, só em 2024, 50 mil acessos e 21 mil novos usuários. E a gente inseriu aí, temos quase 500 publicações. Então, isso vem crescendo, né, ao longo do tempo. No Mestres do Agro foram 240 professores e diretores da Seduc São Paulo,
Paulo. Esse ano a gente tende a ampliar, né, com mais estados e também, né, por ali. Aí dentro do poder público, a ideia é que a gente passe, né, boa parte dessas emendas no Plano Nacional de Educação, que a gente consiga garantir as coisas primordiais ali. Nós desenhamos muitas emendas já e estamos trabalhando nela com os deputados e senadores, com as frentes parlamentares, e a ideia é que a gente consiga trazer, né, para as instituições a importância da educação, em dar a mão e falar nós vamos fazer junto. E esse trabalho com municípios é trabalhar em cima, né, nessas leis educacionais do MEC, mas ao mesmo tempo, através das nossas ações, trabalhar ali em cada município. Você vai fazendo toda essa modificação. Então, estamos felizes aí com os resultados. Que massa, para muito 4 legal, anos cara. É bastante, né? Pois é, eu ia falar exatamente isso, quer dizer, imagino que vocês não vão fazer em 10 anos, né, cara? Então, quando você tem esse... Acho que você falou uma coisa lá atrás muito legal, porque assim, quando o propósito ele é genuíno, as pessoas trabalham com afinco e tiram as coisas do papel, porque pra mim o grande desafio é como que você tira as coisas do papel, né? Porque a ideia a gente tem de monte, né? Imagino que antes de você, acho que a gente até conversou sobre isso da outra vez, quantas mães iguais a você já não teve, poxa, esse negócio que não tá funcionando e nunca tirou nada, teve várias ideias, mas nunca conseguiu tirar do papel, e vocês conseguiram, né? Então isso é uma vitória muito grande, não só para a associação como um todo, né? Que é óbvio que é uma vitória grande, mas pro setor inteiro, né? Pro agronegócio como um todo, né? Sim, realmente. E eu acho que a gente tem que pensar desse jeito, né? Como é que a gente resolve um problema, né? Como é que nós vamos resolver esse fato aqui? E sempre abrindo e construindo portas, né? Eu acho que através da nossa comunicação que essas portas foram construídas, essas pontes. Muitas pessoas me chamam hoje em dia, a nossa diretoria também nos demandam aqui, como que vocês, Letícia, conseguiram romper a bolha? Porque vocês estão em vários fóruns que o agronegócio muitas vezes não conseguiu chegar, né? Como é que foi esse rompimento? E realmente foi com muita estratégia, muito trabalho. A gente pensa na causa e consequência de cada ação que a gente está fazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não guarda para 5 ou 6 pessoas. Eu brinco aqui, né? A pessoal da comunicação, da assessoria, fala, Letícia, as empresas têm 5 porta-vozes, né? Dentro das suas empresas. Eu falo, a de olho vai ter 5 milhões, porque nós vamos treinar quem quiser ajudar, né? Quem tiver a vontade de fazer, quem conduzir o trabalho com excelência, quem se basear nos nossos documentos técnicos aqui para chegar naquela ponta. Mesmo vivenciando, ele não é simplesmente andar na feira. A criança tem ali o que ela vai fazer primeiro, depois, é todo estruturado. As pessoas que vão receber, elas têm que estar treinadas para receber criança. Um vendedor de uma máquina, não necessariamente ele sabe conversar com adolescente, né? Tem uns que já têm o dom, mas outros não. Então a gente conversa ali, traz né, os possíveis desafios e programa. Todas as crianças estão com crachá, são chamadas pelo nome, você consegue movimentar aquilo ali de alguma maneira, estimula elas a usarem a agroteca depois, elas já conhecem a plataforma. Então é um trabalho que realmente tem estratégia, mas a gente consegue chegar do outro lado exatamente por conta desses pontos que eu trouxe. Bacana, bacana. Bom, pra gente ir pros finalmente aqui, Letícia, na época você trouxe alguns desafios, né, que vocês tinham na associação. Só pra você lembrar, na época você falou muito sobre captação de recursos, né, vocês estavam buscando potenciais parcerias com empresas, pelo visto isso caminhou super bem, parte de montagem de equipe, né, uma série de coisas nessa linha aí. E agora que a associação está um pouco mais madura, assim, quais são os principais desafios aí que vocês estão vislumbrando aí para frente? Olha, a captação continua um deles, eu acho. Sempre, né? Continua um deles, e é interessante porque a vida vai nos atropelando, né, e muitos assuntos a gente tem passado no Brasil, né, por taxa de inflação alta, de juros e tudo isso, o dólar e tudo que tem vindo, desanima muitas pessoas. Mas eu falo, gente, o futuro é só via educação. Então, assim, se eu tiver que pensar onde eu vou investir, talvez você não vá colher rapidamente, mas na educação, porque se não investir agora, não temos como perder esse vácuo. Um dado interessante aqui, nós estamos ainda dentro de um bônus demográfico no qual o Brasil, a população ativa ainda está crescendo de forma leve, mais do que a população idosa. Mas isso em 10 anos estará terminado. Em 20 anos isso vai estar invertido. Então, ou a gente aproveita agora, o plano dura 10 anos, o Plano Nacional de Educação, ou a gente faz isso esse ano, né? Então, qual é o desafio? Esse é um mega desafio que a gente tem que
construir ali. Então, como que as pessoas podem ajudar? Procurem a gente, converse com seus parlamentares, sabe? Cobrem, coloquem isso. Olha, vamos votar a parte de educação com muita responsabilidade. Não pode ser um plano que passa na calada da noite, né? Ele tem que estar bem estruturado e, se depender aqui da De Olho, a gente tem feito isso de forma constante dentro desses debates. É um desafio. Outro desafio que a gente tem ali, que nós colocamos também no plano, é abrir os dados, a transparência dos dados educacionais que a gente não tem no Brasil. Então, muitos dados ali, microdados, por conta da LGPD, da Lei de Proteção, né? Não são abertos, mas nós precisamos disso. Sem dados, sem análise, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente tem que medir como é que isso está evoluindo ao longo dos anos, né? Então, é outro desafio que tem sido colocado muito pelos tribunais de contas, pela De Olho também. E para isso, nós vamos lançar, pela primeira vez eu vou contar isso, mas nós vamos lançar um BI agora em março. Então, a gente está analisando a base de dados do governo, do MEC, ali da educação, para trazer de forma mais aberta, mais clara, mais transparente os dados educacionais e onde isso tem melhorado, onde isso tem piorado e quais são os desafios que a gente tem. Então, a gente vai lançar agora, mas é uma plataforma de melhoria contínua ao longo dos anos aí. E acho que esses são nossos desafios, e aqui a equipe está muito consolidada, trouxemos profissionais para dentro, igual eu falei, né? Montamos a área de educação, tem a área técnica de agro montada, a nossa parte de comunicação, mas uma característica importante da De Olho, nós mantivemos diretoria, presidência e conselhos de forma voluntária. E a gente achou que isso ajuda a garantir esse caminhar nesse propósito, né? A ética do trabalho, essa disseminação através de todos esses voluntários que estão no Brasil afora. Então é meio que um conjunto de pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo. Mas estamos muito mais profissionalizados e temos um desafio também de sucessão. Eu estou aqui como presidente, né, pelo 4º ano, devo ficar mais um ano e começar essas transições também, mas temos pessoas maravilhosas aqui que devem assumir também e trazer essa heterogeneidade para De Olho e essa condução desse trabalho. Legal, muito bom, hein, Letícia? Obrigado de novo aqui por você ter cedido um tempo aí na sua agenda para conversar com a gente, né? Eu sei que a correria é grande, né? Não só por conta do De Olho, mas por outras coisas também que você está envolvida, né? Então, foi muito bacana entender como tem sido a evolução da De Olho no material escolar. Eu acompanho, né, sempre aqui e, achei muito legal poder trazer e contar um pouquinho mais das conquistas, né, que vocês tiveram e os planos aí para os próximos anos. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Imagina, obrigada pela oportunidade. Conte com a gente, né? Venham participar conosco, nos procurem nas redes sociais, De Olho no Material Escolar. Temos site, então estamos em todas as redes sociais também, no YouTube, os vídeos, e participe conosco. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Pois é, na época eu falei, deixa aí, só tinha as redes sociais. Eu falei, nós estamos terminando de fazer o site, eu olhei o site tá muito legal. Então, parabéns aí de novo. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, Letícia, como que a gente pode fazer? Através mesmo das redes sociais, acho que o Instagram, né, é a nossa maior rede, então @De Olho no Material Escolar, deolhonomaterialescolar.com.br, também nosso site, a Agroteca fica lá no site, né, ou também colocando no Google, acha lá rapidamente. No YouTube também temos nossos canais, gravamos alguns podcasts e temos os videoaulas lá, muitas ações da De Olho, né, nosso vídeo institucional está ali presente. É só entrar em contato com a gente através do e-mail, do telefone da associação e participar conosco, né, no que você puder estar presente aí, como voluntário, como patrocinador, como associado. São todos muito bem-vindos aqui nesse trabalho tão bonito que está sendo feito. Muito bom, muito bom. Lá em 2022 nós fizemos o quiz com você, né? Então nós não precisamos repetir o quiz esse ano, mas para você que tá aí ouvindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor na conversa minha com a Letícia aqui. Então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo e espalhar um pouco mais essa palavra aí do De Olho no Material Escolar. Então o AgroResenha ele cresce na medida que você participa com a gente, então considere compartilhar isso aqui com alguém que vai se beneficiar, tá certo? A gente tá lá em todos os agregadores de podcast, no Apple, Spotify, no Amazon também. Acompanhe também os outros podcasts da casa. Algumas coisas mudaram naquela época, viu, Letícia? A gente tem agora o primeiro podcast de storytelling do agronegócio, que é o Baseado em Fatos Rurais. Ficou legal esse nome, né? Fala a verdade. Muito, adorei. Depois eu vou te passar o episódio pra você escutar, porque
eu mandei esse episódio, eu contei a história da requeima da batata, né, que aconteceu lá na Irlanda em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha. E aí, mandei pro professor, aí a turma começou a falar que passou pros alunos, sabe, pra aprender sobre os impactos. Depois eu vou te passar pra você ver. Eu ia falar isso dá muito certo em sala de aula, porque o que é, né, você ensinar, além de contar uma boa história sobre a trajetória daquilo, torna muito mais interessante o aprendizado. Muito bom, muito bom. É isso aí, eu vou te mandar aí pra você dar uma olhada. E também a gente tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do AgroResenha, que agora tá no YouTube também, em vídeo, tá certo? Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, nós adoramos receber ois, tá certo? Bom, Letícia, sempre termino meus episódios com aquela frase de muita sabedoria que você já sabe, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado. Obrigada. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.